Então hoje é o capítulo 40 que se chama Rumo ao Campo. Então nós vamos voltar um pouquinho lembrando só o que está acontecendo. Eles ainda estão na casa da Dona Isabel, né? E do Isidoro. O capítulo anterior, que se chamava Trabalho Incessante, tem mostrado para a gente o quanto que o plano espiritual trabalha. Muito mesmo enquanto a gente está dormindo. E o final desse capítulo, do capítulo 39, foi aquilo que foi dito, que contando para a gente, né, que em locais aonde são feitos muitos trabalhos de auxílio tanto a encarnados quanto a desencarnados, o plano espiritual do local, ele sai em busca de espíritos que estão precisando de ajuda para serem levados a esses locais, para que eles sejam também tratados, cuidados, que eles recebam o benefício que naquele local é distribuído. Então foi isso que estava falando no final do capítulo. E o André Luiz ficou impressionado, falou: "Poxa vida, mas existe trabalho desse nível?", né? E ele até perguntou: "Vocês são responsáveis por toda a cidade? Tem outras pessoas que fazem isso?" E ele falou que não, eles só são responsáveis por um setor da cidade. Outros grupos também cuidam de outros locais e conseguem pegar os espíritos que estão prontos, mais ou menos preparados para receber esse benefício e levam para lá. Mostra que então não é qualquer um que consegue receber esse benefício. Eles têm que estar receptivos muitas vezes. E é nessa história aí que está acontecendo, e agora nós entramos no capítulo 40, que se chama Rumo ao Campo. Então vamos lá. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Então é exatamente aquilo que nós falamos agora. Então os trabalhadores da casa saíram, cada um com as suas tarefas, que eram variadas, não é só esse tipo de tarefa que foi descrito, mas então eles têm funções e eles seguiram para fazer essas funções. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Então agora vamos lembrar também que o dia já amanheceu ali na casa, na cidade do Rio de Janeiro, né, na casa da Dona Isabel. Então os espíritos continuam ativos. Alguns saíram, outros ficaram. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial, porque a gente lembra que o Aniceto tinha uma missão especial que o Telésforo passou para ele, que não nos foi contada, ou também não foi contada para o André Luiz e para o Vicente, para que não atrapalhasse, talvez, o que tinha que ser feito a determinados companheiros. Então ele estava falando nesse tom confidencial para algumas pessoas que também estavam envolvidas com esse trabalho que era feito, que a gente viu, ele comentou. Era um trabalho contra as forças do mal, que muitas vezes acabam investindo em casas como aquela da Dona Isabel, para bagunçar, para atrapalhar, porque eles têm interesse de atrapalhar as forças do bem, eles têm interesses que o mal perpetue, né? E o Aniceto então estava nesse trabalho. A respeito da missão que lhe confiara o Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Então, a manhã inteira ainda seguiu-se, né, com todo esse tipo de movimentação e de trabalho do plano espiritual. A casa da Dona Isabel provavelmente estava seguindo a rotina dela. As crianças acordaram, se era um dia de semana foram para a escola ou foram através dos afazeres, a Dona Isabel também, e a espiritualidade passou a noite trabalhando e amanhã se segue também ali trabalhando com outras providências, mas ali sempre ativa. Então, do mesmo jeito que existem os espíritos preocupados em atrapalhar, em prejudicar, que acabam encontrando sintonia com, às vezes, pensamentos, vibrações ruins que a gente desenvolve no nosso dia a dia, existem sempre a espiritualidade superior, a espiritualidade que está trabalhando em benefício disso tudo. A gente sabe disso. Mas aqui só deixando claro, né, esse movimento, esse trabalho incessante. Mas aí chegou perto do meio-dia, um pouco antes, né? O Aniceto então chamou agora o André Luiz e o Vicente para acompanhar ele para uma outra determinada
local ou um outro determinado trabalho. E aí o Aniceto fala, na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia. Alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Isso foi comentado também nos capítulos, né? Logo que acabou a reunião lá, o evangelho, o André Luiz comentou que eles receberam algum tipo de alimentação. Então, existe um gasto de energia e no próprio local, na oficina, que é a casa da Dona Isabel, o Aniceto está explicando. Existem as fontes para reabastecimento deles, né? Que são tudo para recuperar o esforço que eles acabam gastando. Mas existe algo além que agora o Aniceto vai explicar para a gente. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Então, olha isso, a espiritualidade, apesar de trabalhar incessantemente, ainda não consegue trabalhar sem o descanso, sem algum outro tipo de recuperação de energia que não é só a alimentação, como foi oferecida ali na casa da Dona Isabel. Então, o Aniceto está reconhecendo e mostrando para a gente. Para a espiritualidade, existe também um gasto de energia e é exaustivo isso também para eles. Para espíritos mais evoluídos, cada vez mais espiritualizados, talvez cada vez menos existe a necessidade desse descanso. A gente viu o exemplo do governador, do nosso lar, da veneranda, que trabalham incessantemente. Mas não é o caso deles. Então eles precisam de um certo descanso e eles vão descansar, fazer esse como se fosse um passeio, né? A tarde toda. E vão voltar ao fim do dia. Voltaremos ao crepúsculo, o Aniceto aqui está falando. E aí o André Luiz fica pensando, né? Aonde então nós vamos? Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico, então vocês lembram também que alguns dos espíritos descansaram lá. Tinham o local apropriado e eles descansaram. Também vocês se lembram que o André Luiz, nas câmaras de retificação, depois daquela noite inteira trabalhando com a caravana que veio do umbral, ele precisou de um tempo de repouso numa câmara ali num quarto separado. Então, ali também na casa da Dona Isabel, tinham alguns que tinham já descansado, mas não foram todos. Alguns tinham descansado lá na casa da Dona Isabel durante a noite. A maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Então, existe um momento para reabastecimento de cada um deles. Cada um dentro das suas necessidades e cada um dentro do seu horário específico. Então, as funções variam ali. E também a necessidade de repouso varia ali, mas isso é respeitado dentro das necessidades de cada um. Então, o André Luiz está falando agora que alguns descansaram durante a noite e provavelmente acordaram logo cedo e continuaram suas funções. Outros saíram para trabalhar logo cedo, mas outros já buscaram provavelmente esse descanso. Mas no caso do Aniceto, ele continuou ainda trabalhando durante toda a manhã e agora, à tarde, iria levar o André Luiz e o Vicente, que também se mantiveram, apesar de em funções diferentes, né, em atividades diferentes, mas também constantemente ali aprendendo, buscando, conversando. Oi, Karen, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, viu? Não tem problema, imagina. Boa noite. Boa noite. Então, agora, só para você entender, Karen, depois daquela noite de trabalho, o Aniceto acabou de chamar o André Luiz e o Vicente para ir para outro lugar, falando e explicando para eles que existe um momento onde eles precisam reabastecer as energias. E aí o André Luiz estava se questionando onde que eles iriam, né? E aí outra pessoa perguntou: aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância, que se fizera nosso amigo, quer dizer, alguém que estava ali junto, também teve a curiosidade e perguntou. Antes que respondêssemos,
Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. Então, é o título da lição de hoje, do capítulo de hoje, né? Então, eles estão indo ao campo. Eles estão na cidade, pelo que toda a história agora vem contando, né? Eles estão numa casa dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é onde a Dona Isabel mora. Agora, eles vão sair do ambiente urbano e vão para o ambiente rural, para o campo. Da mesma maneira que a gente, também aqui na Terra. Quando precisa, muitas vezes, reabastecer as energias, a gente busca um ambiente mais conectado com a natureza. Ali, agora, o Aniceto também está falando para eles que é o local onde eles estariam se dirigindo para recuperar essas energias. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação. Então, eles já estão aprendendo, né, a fazer essa volitação ou essa forma de deslocamento do espírito, que não é simplesmente pelo fato de você já estar espírito, você está sem o corpo físico, você já consegue simplesmente sair voando. Então isso a gente viu na história aí dos livros, dos capítulos anteriores, que é um processo de aprendizado também. E o Aniceto está chamando eles mais uma vez para ir fazendo essa prática para que eles ganhassem tempo, provavelmente, né? Mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Então, até porque eles não precisariam mais, o Aniceto não tinha nada preparado para o aprendizado ou mais algum tipo de atividade durante o passar pela cidade, né? Então, por isso que o Aniceto falou, vamos volitar. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. Então, aqui também mostrando para a gente como é um processo de aprendizado. Do mesmo jeito que quando a gente começa a andar ou de bicicleta ou de qualquer outro meio de transporte, a gente começa a aprender o equilíbrio em cima de um patinete, de um skate, seja lá do que for. É uma comparação só para a gente entender que a gente não aprende de uma hora para outra a andar diferente do que o que a gente estava acostumado. Até andar e existe a necessidade desse processo de aprendizado. A gente nasce bebê, não sabe andar, vai a cada vez mais treinando até adquirir a capacidade. Então, fica muito claro aqui que eles não simplesmente sabem volitar de uma hora para outra. É algo que eles vão adquirindo através do treino. Então, o André Luiz agora está deixando claro para a gente que está ficando cada vez mais fácil para ele fazer isso. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, quer dizer, todo aquele trajeto que eles fizeram, né, passando pelo umbral no posto de socorro, fizera-me grande bem. Então, olha como foi útil tudo aquilo que aconteceu até então para o André Luiz, e ele está mostrando isso. Melhorara em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Então nós temos que nos lembrar também, por que o André Luiz está falando isso? Volitar no nosso lar deve ser diferente de volitar no umbral ou ali onde eles estão, que é na crosta. As vibrações são mais densas, então exige uma capacidade, né, algo que ele precisa cada vez mais estar apto para poder fazer aquilo com mais facilidade. E é o que ele está falando. Então, ele ter atravessado todo o umbral do jeito que o Aniceto propiciou para que eles aprendessem, o André Luiz já está sentindo as consequências dessa excursão que eles fizeram. Ele está podendo volitar na terra com mais facilidade, porque ele já treinou e aprendeu isso durante aquele processo. Então, olha como esse livro nos mostra uma fase da vida do André Luiz no mundo espiritual em que ele está sendo preparado para os próximos passos, para que ele tivesse mais liberdade até para poder ir e vir e ajudar nesses ambientes onde ele estava agora aprendendo a trabalhar. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Então, até
aquele trabalho que foi feito para ele ampliar a capacidade de visão e de audição, também ele está notando que está cada vez mais potencializado. Volitando não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Quer dizer, o que ele está também nos contando? Ele já tinha volitado, ele já tinha passado pela Terra, mas agora ele estava conseguindo volitar com mais facilidade, e porque a visão dele estava cada vez mais ampliando a capacidade nessa potência, né, da visão, ele estava começando a ver, fazendo esse processo de passar por cima de uma cidade dos encarnados aqui na Terra, ele estava conseguindo vislumbrar, observar coisas que antes ele não conseguia. Dantes, então olha isso, antes desse aprendizado que ele sofreu, via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Da mesma maneira que nós, com a nossa visão encarnada, enxergamos as pessoas do mundo material, o que ele estava falando é que ele, como espírito, também antes só enxergava isso. Mas agora ele deve estar enxergando algo a mais, que é o que ele vai contar para a gente. Agora, a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Olha isso, ele estava começando a conseguir visualizar a diferença de densidade do ar que envolvia a crosta terrestre. Então ele estava começando a ver de longe o peso considerável do ar. Então existe uma densidade diferente aqui aonde a gente está, mais próximo desse mundo que a gente vive. E ele, como estava volitando mais acima, ele está descrevendo que agora ele consegue enxergar essa diferença das partes mais densas e das partes menos densas, que ficam um pouco para cima. A gente aqui na Terra não vê isso. Muitas vezes a gente sente. Se a gente for escalar uma montanha, a gente sente a diferença do ar, do oxigênio. Então o nosso pulmão percebe isso, mas a nossa visão não. Mas agora o André Luiz está começando a perceber. Também por um processo de desenvolvimento dessa capacidade dele lá do lado de lá, de treino e de evolução. E olha agora o que ele fala, né? Olha a comparação que ele faz. Eu tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Eu vou fazer um parêntese aqui para que a gente preste atenção como muitas coisas do Evangelho não são alegorias, não são comparações que Jesus mesmo fazia, né, que não tinham nada a ver. Tudo no Evangelho tem motivo e um significado especial. Quantas vezes Jesus ou os evangelistas falaram do mergulho no mar, no oceano, das ondas turbulentas no mar, no oceano, né? Isso é uma comparação com a nossa vida aqui encarnada. Para o mundo espiritual, o plano aqui, nosso, da onde a gente está vivendo encarnado, ele é comparado a um oceano. O mundo espiritual é extremamente menos denso. Aqui é uma área bem mais, né, adensificada. Então, se a gente puder fazer uma comparação para que a gente entenda mais facilmente, é a gente prestar atenção no oceano. Existe a água, existe lá no fundo a parte mais turva, talvez, ou de um rio, de um lago. E é exatamente o que o André Luiz agora está conseguindo visualizar no mundo espiritual também. E é o que ele está falando, ele teve a impressão que eles, volitando, estavam nadando numa alta zona do mar de oxigênio. Quer dizer, eles estavam conseguindo, como se fosse nadar, mas numa zona alta da faixa de oxigênio. E os homens encarnados, ó, os nossos irmãos,
a se arrastarem pesadamente no fundo lodoso de um oceano. Então, fica fácil da gente começar a entender as diferenças de densidades e por que que espíritos mais materializados, eles não conseguem sair da crosta muitas vezes. Eles ficam aqui e por que que muitas vezes se deslocar na crosta é mais difícil, tanto para nós encarnados quanto para os espíritos que estão aqui trabalhando. Então o André Luiz está mostrando isso para a gente. Existe diferença no mundo espiritual das zonas mais altas e das zonas mais baixas. Eu acho que fica muito claro aqui, né, isso que o André Luiz está falando para a gente. Se tiver tudo bem, eu vou seguindo. E aí o Aniceto ainda segue explicando e mostrando para eles, né? Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Então eles estão lá em cima, olhando lá embaixo e o Aniceto mostrando. Vocês estão vendo aquelas zonas, manchas escuras nas ruas, né? Nas vias públicas? E indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Então eles estavam vendo tudo aquilo e além de perceber que lá embaixo era tudo mais denso, tinham áreas que tinham ainda curiosidades que agora o Aniceto estava chamando a atenção. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Então, o plano espiritual consegue ver a densidade ou movimento, muitas vezes, de bactérias. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Então, olha que diferente isso, até para a gente começar a pensar. O que causa doença aqui no nosso mundo é atraído ou repelido por afinidades também. Então, olha isso, nuvens de bactérias variadas que flutuam quase sempre em grupos e que vão se afinizando com vibrações, né? Afinidades de grupos também das pessoas que estão ali trafegando no mundo do encarnado. Então isso faz a gente começar a pensar o porquê que muitas vezes a gente fica mais suscetível a pegar algumas doenças ou a não pegar algumas doenças. A própria pandemia nos faz pensar muito nisso. Por que que algumas pessoas não pegam o Covid e outras pegam? É claro que existem fatores orgânicos, mas a gente tem que começar a entender que muito além disso existem os fatores das vibrações, né? Então, os grupos de bactérias trafegam no mundo aqui dos encarnados e eles se juntam ou se aproximam mais cada vez de pessoas que se afinizam com a vibração daquela moléstia. Reparem aqueles arabescos de sombra. Então agora o Aniceto vai chamar a atenção até de outra coisa. E indicava-nos certos edifícios de certas regiões citadinas, quer dizer, de dentro da cidade. Ali tinham alguns prédios, alguns edifícios, que tinham áreas um pouco mais condensadas de sombra, né? Arabescos de sombra, como ele está descrevendo aqui. Observem os grandes núcleos pardacentos, então cor mais escurecida, né? Pardacento, ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior. Então ele acabou de descrever para a gente. Primeiro, bactérias que são matéria, né? Fazem parte do corpo orgânico, né? do mundo dos encarnados. Mas agora ele está chamando a atenção também para áreas escuras e densas, que são zonas de matéria mental inferior. Isso já foi descrito nesse livro lá para trás, quando eles estavam atravessando o umbral também. Então, o umbral, ele é composto principalmente de matéria mental de baixa vibração. Então, tudo aquilo que eles sentem de dificuldade ou de ruim atravessando o umbral faz parte dessa produção pela matéria mental. Então, pensamento acaba criando
áreas extremamente complexas ali no mundo espiritual. Mas isso não só lá no umbral. Agora está ficando muito claro que isso é presente aqui na região onde nós estamos vivendo. Então são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então existem pessoas que acabam entrando em vibrações muito baixas e que ficam produzindo esse tipo de matéria constantemente. E vamos prestar atenção que isso não só faz parte de algumas pessoas. Se a gente se reconhece ainda seres que oscilam muito, né, na nossa fé, ou no dia a dia, nas nossas vibrações boas ou ruins, quando a gente acaba entrando nesses ciclos de pensamentos ainda muito baixos, nós também fazemos parte desse número de pessoas que estão produzindo toda essa matéria que é prejudicial ou que cria zonas obscuras de treva aqui onde a gente vive. É claro que tem algumas que vivem mergulhadas nesse tipo de pensamento, de vibração constantemente. Então existem as pessoas que então, não conseguem sair desse tipo de vibração. Mas existem as pessoas que estão entrando e saindo desses ciclos, que faz parte do nosso padrão ainda vibratório. E é claro que existem aqueles que se mantêm mais fora desse padrão de vibração. É mais ou menos o que o Lísias contou para o André Luiz lá no nosso lar. O André Luiz falou que ele estava sentindo uma paz muito grande. E o Lísias falou: isso acontece porque existe um comprometimento de todos os habitantes aqui para não pensar em coisas que não sejam relacionadas com o bem. Então, tudo que está relacionado com o mal produz esse tipo de vibração e dá um tipo de sentimento que está muito longe de ser o sentimento de paz que o André Luiz descreveu que ele estava sentindo lá em cima. Então, se a gente se envolve em sentimentos e pensamentos ruins, nós mesmos muitas vezes criamos aquilo que vai nos prejudicar. E aí a gente acaba entrando numa teia que envolve uma série de pessoas, uma série de situações que vão acontecendo na nossa vida. Por isso, a importância da oração, para a gente muitas vezes buscar ajuda do alto. E ainda mais a questão da oração e do vigiar, né? O orar e vigiar. Então, buscar ajuda e tentar se manter nesse padrão, porque a gente ainda não está nesse padrão. Então, se demoramos ou se demorarmos em nossas investigações, quer dizer, o Aniceto está falando, se a gente prestar mais atenção, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então, quem é responsável por tudo o que a gente muitas vezes está sentindo ou vibrando? É uma sintonia que parte de nós e que atrai coisas exteriores. Mas olha o que está falando aqui, atraídas por elas mesmas. Então, a invigilância, muitas vezes, do nosso dia a dia, é o que faz com que a gente entre, mergulhe numa sintonia como essa, crie coisas ruins e fique mergulhado nessa criação nossa, que é claro que é aumentado, é acrescido das vibrações de outras pessoas que também estão ali vibrando nessa mesma sintonia baixa. E aí ele segue, imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então olha isso, falando que nós somos muitas vezes responsáveis por nos ligar às enfermidades do corpo que as bactérias nos fazem, quanto às enfermidades da mente, do pensamento. E olha, agora ele vai falar exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. Como vem, o orai e vigiai do evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Então vamos voltar ali, ó, que ele está falando. O homem, né? Então nós, os
os encarnados, nós assaltamos, quer dizer, nós entramos e pegamos aquilo que está dentro dessas nuvens de bactérias e também nessas formas de sombra de pensamento. Por isso a importância de reforçar para nós, né, esse cuidado que nós temos que ter com o buscar o auxílio e a nossa manutenção da sintonia com esse auxílio que a gente busca. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Quer dizer, todos nós, quando entramos numa mentalidade negativa, nós mergulhamos em todo esse tipo de influenciação e somos prejudicados por isso. Somente os homens de mentalidade positiva, então é aquele que confia, aquele que acredita, aquele que sabe que apesar das dificuldades, existe sempre o positivo, existe sempre a crença no poder superior a tudo isso. São somente esses que conseguem se sobrepor a essas influências, porque senão todos nós estamos sujeitos a essas influências. E aí é difícil muitas vezes de nós sairmos desse ciclo vicioso. A pessoa às vezes já está mal, mas ela entra numa depressão e acaba cultivando cada vez mais aquele pensamento e mergulha ali. E isso fica cada vez mais dificultando a saída dela. Se ela não acreditar nela mesma e buscar sair por conta de uma movimentação pessoal, é claro que também se apoiando naqueles que podem auxiliar a essa pessoa a tirar ela daquele momento. Ela fica presa ali, às vezes, indefinidamente, até se cansar das consequências de uma vibração como essa. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Então, olha o que o André Luiz agora está perguntando. O pensamento tem vida própria do mesmo jeito que as bactérias? Esses corpúsculos microscópicos? Então, eles têm vida própria. Quem emitiu aquilo foi alguém. Mas aquilo ele consegue se manter por conta? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Quer dizer, nós não somos só corpo. Nós todos encarnados estamos mergulhados num corpo que é físico e psíquico. Então, o físico a gente vê, a gente entende mais facilmente. Mas a gente não se lembra que tudo que a gente cria com o nosso pensamento, a gente acaba tornando aquilo uma realidade. E quanto mais a gente alimenta aquilo, mais aquilo cresce. Vocês se lembram no capítulo do Nosso Lar que a ministra veneranda fala para a gente sobre isso? Fala assim, o nosso pensamento, quando a gente cria ele, a gente acaba sendo responsável por aquilo e acaba tendo que cuidar daquilo. E se a gente alimenta cada vez mais um pensamento de baixa vibração, a gente faz com que aquilo se contamine cada vez mais e aquilo cresce e fica difícil da gente lidar. E ela faz uma comparação muito bonita, ela fala da água. Quando o nosso pensamento, como se fosse a água, se a água se eleva, quer dizer, a água quando ela evapora, ela sobe para as paragens mais altas, ela volta purificada. Então, o nosso pensamento é igual. Quando a gente eleva ele, a gente leva essas vibrações ou a sintonia com esses seres de luz que estão aqui constantemente tentando nos ajudar. Se a gente faz esse movimento, o nosso pensamento vem purificado. Agora, o pensamento que fica o tempo todo preso às materialidades do nosso dia a dia, as preocupações com tudo que é matéria, sensações do corpo,
necessidades do corpo, problemas aqui das menos dignos, né, da nossa encarnação, da mesma maneira que a água, ele vai ficar contaminado. Então ela fala, a água que não se eleva e fica numa poça, ela se suja e começa cada vez mais a aproximar micróbios. Aquela água fica fétida, fica contaminada e apodrece. Então, é a comparação do pensamento que a gente vem aprendendo com a espiritualidade cada vez mais. E isso faz com que a gente entenda que a solução, por mais que seja difícil, eu não estou falando que isso é fácil, mas está através dessa consciência que a gente tem, de um esforço para a gente elevar esse padrão e não criar matéria mental que vai prejudicar a nós e a todos aqueles que nos rodeiam, porque aquilo é real, é vivo. Então, e é o que o Aniceto está falando aqui. Vocês não sabem que todos aqui encarnados são pensamento e corpo? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias. Então, as doenças, nós não podemos considerar como elas sendo exclusivamente do corpo. A situação fisiológica propriamente dita. Então, não podemos considerar no capítulo das doenças como sendo exclusivamente fisiológico, relacionado ao corpo, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, o nosso pensamento nos ajuda ou nos prejudica nas nossas doenças. Isso é fato. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Quer dizer, as duas coisas são, muitas vezes, consequência, produção nossa. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas, de recursos espirituais, tanto adoecem corpos, como almas. Então, quanto mais espiritualizados nós estaremos ou estamos, quanto mais sintonizados com essa vibração mais alta, menos suscetível nós temos de problemas do corpo e de problemas da alma. No futuro, olha ainda o que o Aniceto está falando aqui para a gente. E isso foi escrito, já vai fazer, já, né? Tem uns 80 anos que isso foi escrito. E olha o que o Aniceto está falando desde aquela época. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. E olha como isso é o que já está começando a acontecer. Antes não se tinha noção disso. Os médicos não conseguiam entender que o problema da cabeça influencia no problema do corpo. Eles só tratavam as doenças do corpo sem relação com as doenças da alma. Mas cada vez mais existe uma compreensão da ciência médica, a importância da saúde da mente para que a gente consiga também conseguir resultados do corpo. Quantos trabalhos a gente não ouve já de medicina séria falando que a fé ajuda a curar doença? E por quê? Tá tudo aqui, tá claro. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Então, naquele tempo, a medicina pode tratar as doenças da carne, do corpo. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Quer dizer, não está tirando o mérito da medicina que cuida do corpo. Mas olha o que ele vai concluir com toda essa explicação desse capítulo. Mas, no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, o médico até pode cuidar de alguns problemas do corpo, sanar,
Mas se a mente daquela pessoa ainda estiver enferma, a doença volta. E se você quiser a cura real, é através da cura do homem espírito. O homem, a gente está falando, é claro que não o homem masculino, né? Nós, seres humanos, quando cada vez que a gente conseguir mais se desenvolver nessa compreensão da espiritualidade e nos elevarmos nesse padrão, a gente vai estar resolvendo os nossos problemas, inclusive da carne, do nosso corpo. E aí, olha como o André Luiz e o Vicente, como médicos que eram na última encarnação, ficam impressionados com tudo isso, né? Deus meu, exclamou Vicente, espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Então, olha isso, o Vicente agora está tomando consciência, fala assim, meu Deus, o homem não tem noção das doenças que ele mesmo cria para ele mesmo. Quantas pessoas que são, às vezes, né, só pensando em doenças, né, hipocondríacas e que acabam atraindo a doença, de fato. Porque só vibra doença, só pensa negativismo. Então, do mesmo jeito que falou que o homem positivo consegue se sobrepor a tudo isso, o homem negativista, ele mergulha nessas vibrações de micróbios, bactérias, vírus e de matéria mental prejudicial. E o Vicente agora tomou conta disso e falou, meu Deus, o homem não tem noção dos perigos que ele está submetido se ele desconhece tudo isso. E aí o Aniceto ainda acrescenta, por isso tornou o Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Então a nossa vida aqui na Terra, na verdade, se resume a isso. Nós estamos aqui para poder cada vez mais crescer espiritualmente. A vida acaba nos impondo isso. Porque são consequências naturais. A gente sofre as consequências da carne, mas isso leva cada vez mais a gente buscar as melhorias espirituais. E o Aniceto está falando isso. A nossa experiência aqui na Terra é uma oportunidade gloriosa para aqueles que se interessam por essa busca. Para isso que nós estamos fazendo aqui. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Então, olha o que ele está falando. Por que que Jesus, por que que todas as religiões enfatizam a importância da fé religiosa? É que nós, ainda aqui encarnados, não entendemos bem o que que é isso. E aí o que que acontece? Né? Muitas vezes até as disputas. Ah, minha fé é porque o testemunha de Jeová quer convencer o espírita quer convencer o católico quer convencer o evangélico de que a minha fé é melhor que a sua. Não tem fé melhor. A fé é o que é o importante em cada uma das religiões. É a confiança em Deus, numa espiritualidade que cuida em cada uma das religiões. O mundo espiritual tem seres de luz em todos os centros religiosos. Então não é para a gente disputar quem está mais ou menos certo. É para a gente focar no que a religião faz para cada um de nós, que é a confiança num plano sublime que faz com que a gente cada vez mais se afaste desses perigos que o Vicente aqui está falando. E é o que o Aniceto está falando. E é por isso que nós ensinamos a necessidade de fé entre as criaturas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo. Então, olha o que está falando. Quando os espíritos falam da fé, e se falam dentro do ambiente espírita ou do ambiente evangélico, ou seja lá qual for, a referência dentro de cada religião, se o mundo espiritual passa para eles se enfatizar a importância da fé, não é porque eles estão querendo que as religiões diferentes briguem entre si, né, fazendo intensificar
essas paixões do sectarismo, da divisão, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Então, se a gente entendesse isso daqui, a gente está com metade dos nossos problemas resolvidos. Então, olha isso. Por que que os espíritos elevados ou de luz, ou as grandes almas que passaram pela Terra, falaram para a gente sobre a fé? É para criar mentes de estado positivo, de confiança, com otimismo e ânimo sadio, porque é isso o que afasta a gente da doença. É um dos fatores, né? Claro que a gente não está aqui falando sobre uma verdade absoluta. Nós estamos falando de alguma coisa que os espíritos estão falando para a gente, que são mecanismos que a gente tem nas nossas mãos de resolver os nossos problemas. E aí ele segue ainda falando, até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Mas olha isso, né? Agora ele está já falando que somente a fé pode proporcionar essa realização. Somente o pensamento positivo, otimista e de ânimo sadio, numa mente sã, pode fazer a gente sair desse ciclo vicioso que muitas vezes nós nos colocamos aqui. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Então, tudo que a gente vive de evolução na ciência, na medicina, aqui tem seu mérito, tem sua importância, preparam o campo. Mas não é isso que nos resolve a questão para depois da morte. É a fé que vence a morte, que é a semente de vida que nós temos dentro de nós, que é o que precisa ser cultivado. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então é através disso que nós vamos conseguir cada vez mais combater aquilo que nós temos de prejuízo dentro de nós, aquilo que nós temos ainda de inferioridade dentro de nós. Porque é isso que nós estamos aqui para lutar, né, para combater. Não são os problemas externos. Os problemas externos, é claro que a gente acaba contribuindo, mas principalmente se a gente vence os nossos monstros interiores, né? Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa. Quer dizer, o Aniceto falou tudo isso, ele estava ouvindo, digerindo, e depois de deixar eles digerirem um pouco, o Aniceto ainda completa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Então, fica muito claro aqui para a gente que o início, o princípio de tudo, o que a gente acaba colhendo, está dentro de nós. Então, nós precisamos emitir bons pensamentos, emitir boas vibrações, emitir confiança, fé, para que a gente saiba receber isso de volta. Então não adianta nada a gente estar envolvido com todas essas vibrações mais negativas de desconfiança, de revolta e pedir o auxílio do alto, porque se a gente não tiver receptivo, a gente não consegue receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio, nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Quer dizer, é um trabalho que depende das duas partes. Então, para que aconteça esse equilíbrio, nós temos que fazer a nossa parte, nós estamos fazendo esse movimento constante, mas a gente depende também dos que estão ali, né, do mundo dos desencarnados, que são, na verdade, a resposta da providência divina em nosso benefício. Existe a necessidade do nosso movimento e existe a necessidade da providência que nos vem socorrer. E aí sim acontece isso. Então nós não conseguimos sozinhos, nós dependemos
uma força externa que está muito além, mas nós não conseguimos só com essa força externa. Se a gente não fizer o nosso movimento, não acontece. Então, é algo que depende desse conjunto, né? E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e que todo esforço nobre ajuda sempre. Eu acho que ele está só reforçando, e é bom que então a gente tente sintetizar o que o capítulo está falando para a gente, né? A nossa vibração, o nosso pensamento, ele nos ajuda ou ele nos atrapalha. Então, ó, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização. Então, todo deslize nosso de padrão vibratório, de pensamento, de negativismo, tudo aquilo que nós, por invigilância, baixamos o nosso padrão vibratório, nos prejudica a realização daquilo que a gente sonha, que é a gente viver bem, que a gente encontrar paz, que a gente ser feliz. Então, toda queda, toda baixa vibratória prejudica essa realização. E todo esforço nobre, olha o que ele está falando, porque ele sabe que a gente não vai alcançar de repente esses padrões mais altos, mas é o nosso esforço nobre. Não adianta a gente fazer força no caminho contrário. É um esforço direcionado para esse caminho mais alto. Ele ajuda sempre. Ele não resolve o nosso problema como um passe de mágica. Não existe os milagres que a gente achava que existiam. As pessoas não vão passar de um estágio de ser extremamente imperfeito para anjo, de uma hora para outra, só porque pediu para Deus. Mas o esforço constante nesse movimento aí nobre, né, nos ajuda sempre. Então a gente vai estar sempre sendo empurrado para cima se a gente se esforça dessa maneira. E da maneira que acontece o contrário também. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Então o André Luiz estava vendo um negócio que era de dar medo. Imagina a gente conseguindo ver esses monstros invisíveis atacando os homens, e olha como ele fala, e as máquinas. Tudo que aqui é colocado em movimento pelos seres humanos, né? Os carros, tudo que é máquina, que é para produzir alguma coisa, pode ser atingido por essas nuvens prejudiciais, pestilentas que existem no mundo espiritual. Sequioso de ensinamentos, tornei o assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, então olha o que o André Luiz agora está falando. Porque ele, como médico, já conhecia o poder que o mundo invisível tem sobre as enfermidades dos seres humanos. Então, ele sabe o quanto que umas bactérias, os vírus, eles podem arrasar, muitas vezes, com uma pessoa, com uma comunidade ou com a humanidade. Nós estamos vendo o que aconteceu na pandemia. Então, o André Luiz agora começou a falar assim, meu Deus, o mundo invisível é mais perigoso do que o que a gente imagina. E aí, o Aniceto, antes que o André Luiz terminasse o pensamento, né, contudo, não me deixou terminar, conhecendo de antemão a minha pergunta natural. Cortou-me a frase exclamando. Então, o Aniceto se adiantou e já explicou para o André Luiz. Sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida,
na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Então, o Aniceto está endossando aquilo que o Luiz está pensando. Falou assim, sim, o mundo invisível dos micróbios, dos micro-organismos, são tão perigosos que se não houvesse uma intervenção divina para limitar esse poder, não existiria vida humana na Terra. A gente estava dominado pelas doenças, pelas moléstias que esses seres inferiores poderiam causar. E como que Deus limita isso? Com a luz. A luz é o símbolo daquilo que nós precisamos para poder nos salvar. E é exatamente isso que Deus faz também conosco aqui na vida encarnada, que ele está deixando claro aqui. Se não fosse a luz solar associada, casada ao magnetismo terrestre, então Deus colocou dois componentes ali que casados, eles conseguem limitar e impedir a proliferação desses seres invisíveis. Se a Terra vivesse numa escuridão, o mal tomaria essa escuridão. Aliás, o mal é o símbolo. Quer dizer, a escuridão é justamente o símbolo do mal. E o bem, qual é o símbolo do bem? A luz. Então, olha como não existe nada por acaso, inclusive o próprio Sol, que ele é símbolo de vida para nós e ele é realmente vida para nós. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, olha isso, Deus também coloca nas plantas e nas substâncias que a gente encontra no solo estes princípios onde a gente consegue manipular e curar. Olha se a medicina das plantas não são presente de Deus para que a gente conheça isso e combata essas influências que poderiam ser a destruição da humanidade. E através dos minérios também, né? Do magnésio, de tudo que a gente encontra no solo, a medicina também acaba descobrindo isso, manipulando isso e usando isso para em nosso benefício, para que a gente consiga cuidar dessas moléstias. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas que o devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, apesar de Deus colocar tudo isso ao nosso favor, somos nós quem ainda criamos tudo que tem de ruim na nossa vida, na nossa terra. As criações mentais de vibração baixa, a falta de fé, a falta de sintonia com essa maravilha divina, é o que faz com que a gente ainda se coloque nessas batalhas que ainda existem dentro de nós, dentro do nosso mundo aqui dos encarnados e do mundo, das esferas que habitam aqui ao redor, né? Os umbrais dos planos espirituais, eles são justamente esses desequilíbrios de pensamento, de vibração, e que nos levam ainda à impossibilidade de sintonia com tudo isso que é maravilhoso, que está aqui, que é o que o Aniceto nos mostrou, né? E aí termina, então, esse capítulo 40, nos mostrando sobre tudo isso, o quanto que nós somos responsáveis através da força do nosso pensamento, de podermos caminhar cada vez mais na direção certa ou estacionarmos, né? Acabar ficando preso, né? Numa jaula mesmo, que é aquilo que a gente muitas vezes cria e que a gente acha que é difícil de sair por fatores externos, mas que é principalmente por fatores internos que estão sob nosso domínio para que a gente consiga
dar esse passo adiante, né? E nos ajudar e ajudar as outras pessoas através desse conhecimento. Certo, gente? Se Deus quiser. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer? Alguma observação? Para mim está perfeito já. Orar e vigiar e indiscutível fala tudo. E principalmente a nossa cabeça, pensar coisas boas, se manter ao alto para que nada de ruim nos aconteça. Não Vamos atrair coisa favorecer, né? boa e não coisa ruim. É isso aí. Resumindo, é isso. É isso aí. Certo. Mais Certo. alguém? Só isso. Então tá bom. Então beleza. Então Tá bom? concluímos o capítulo 40, né? Quanto capítulo ainda tem desse livro, Tem Mari? mais 11, Nona, são 51. Estamos já na reta final. É. Mas vamos então agradecendo mais uma vez. Deu para acompanhar, Gandolf, mesmo na estrada aí? Que bom. Tá bom, então tchau, boa Tchau, noite, boa boa noite, semana para todos. Clara, Obrigado. tudo bem? Fique bem, Tchau, meu. tchau.